Amém? Vamos orar então? Feche os teus olhos rapidamente para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse culto, Pai. Porque a Tua palavra, qualquer palavra bíblica, ela é eficaz e ela corta, meu Deus. E ela nos traz arrependimento, nos traz Cristo, ela nos traz vida. Por isso me usa, meu Deus, somente como instrumento nas Tuas mãos. Quero rogar por esta igreja, pelos meus irmãos, pelas famílias aqui representadas, que nós estamos alegres. Talvez o cenário não seja tão favorável, mas nós estamos alegres porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou e o Senhor tem propósito conosco. Por isso, meu Deus, marca, quebra todo o mal, todo pensamento que muitas vezes vem trazer distorção daquilo que o Senhor é e do que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque muitas vezes o inimigo quer distorcer a imagem de Deus para você. E você é filho. Por isso, Pai, fala conosco, alimenta a nossa alma que está sedenta, e glorifica o Teu nome neste culto, e nós entregaremos a Ti, como sempre, a honra, a glória e a adoração, em nome de Jesus, amém. Eu quero que você aplaude a Jesus, bem forte. Então, como eu falei, não é a palavra da manhã. Quero assistir a palavra da manhã. Vai procurar lá na igreja que eu estava. Ou quem sabe num outro tempo, num outro dia. Mas eu sinto que vamos mudar aqui a direção do leme, né? Da vela. Queridos, é impressionante como nesses últimos dias, nesses últimos tempos, o ser humano ele tem se tornado cada vez mais egocêntrico, egoísta. Eu tenho estudado um pouco sobre esse assunto, mas nós estamos gerando, o mundo virou uma fábrica de pessoas narcisistas. Pois a gente entra nesse tema, vamos fazer um dia um tema aqui sobre saúde mental, amém? Eu vou convidar a Lili, que é psicóloga também. É importante a igreja interagir. Mas eu creio que nós, nesses últimos dias, estamos cada vez mais pensando em nós mesmos, estamos cada vez com menos empatia pelo próximo, estamos cada vez mais buscando as coisas naturais, carnais, estamos com o nosso ego inflado, mas por trás temos muitos recalques, muitas angústias, muitas situações mal resolvidas, muita baixa autoestima. E eu creio que este sentimento de querer consumir e ser mais, ele se intensificou principalmente depois da pandemia. Eu acho que o mundo mudou depois da pandemia. Na verdade, eu tenho certeza. E agora a gente vive uma nova onda com toda a situação econômica, com a inteligência artificial. O mundo mudou. Agora as coisas se intensificaram. O ser humano não está conseguindo emocionalmente dar conta de tudo. Ele não está conseguindo mais representar diversos papéis diante do outro, suprir o desejo do outro. Você não supre mais o teu desejo ou o desejo de Cristo. Agora você é para o desejo do outro, para corresponder o outro. É duro isso, né? Você tem que satisfazer o desejo do outro. Você tem que satisfazer o desejo de Deus. Então tudo isso nos pressiona. É tipo colocar aquela bola, sabe aquela bola grandona na piscina? Você tenta empurrar ela para baixo, só que uma hora ela vem como uma mola propulsora para cima e pum! E é aí que você vê os escândalos, as quedas, é aí que você vê o ser humano declinar. Porque ele não sabe mais lidar com as circunstâncias deste mundo, porque o mundo está chamando. Essa não era uma pregação que estava preparada para eu trazer hoje. Mas foi aqui, agora, ali, na hora do louvor.
E eu tenho um estudo aqui, que foi realizado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, que mostrou que os brasileiros aumentaram as suas compras, os seus gastos, os seus desejos, de alguns anos para cá, de forma avassaladora. Nós estamos desejando mais, para ser mais, para o próximo. Então não é tão difícil de eu ouvir, atendendo dentro de um novo ramo que Deus me colocou, de psicanalista, mas também aqui como pastor, demandas de pessoas que não aguentam mais ter que ser um apêndice do desejo do outro. Então elas estão tão sufocadas pelas pressões sociais, que elas sucumbem em angústia, ansiedade, depressão, burnout, etc. Eu estou errado ou não? A pressão é tanta de você rolar o Instagram e ver que o teu amigo está dando certo, que a igreja do fulano está grande, que a outra doutora que se formou com você tem mais paciente, que aquilo começa a te pressionar. E você não vive mais pelo propósito que Deus tem para a sua vida. Você vive agora para satisfazer o desejo do outro. Você não é mais um ser desejante no bom sentido, não é o desejo do pecado, mas você não consegue mais ter um eu organizado de forma clara, consistente, porque Deus trabalha com mentes esclarecidas. Amém? Então nós estamos virando narcisistas, consumistas, nós estamos tendo menos empatia com a dor do próximo, cada um pensa no seu, ou é mentira? É a mais pura realidade. Ah, pastor, mas nós estamos dentro da igreja, mas acontece também dentro da igreja, e pior, talvez isso se intensifique ainda mais. Quantas pessoas nós atendemos, a Lili, que é uma psicóloga, pode falar melhor, com transtorno obsessivo compulsivo religioso, não é? Será que nós temos realmente a expressão de quem é Deus, do seu amor, do que nós precisamos ser e ter? Chegou uma época da minha vida que eu desencanei de algumas coisas. Porque se eu for tentar agradar todo mundo, eu vou morrer sufocado. Se eu for falar sim para todo mundo, eu vou adoecer. Se eu não vomitar, que eu estou com raiva naquele dia, no outro dia aquilo virou uma bola de pelo no meu peito. Ai, pastor, mas eu não posso sentir raiva. Não, irai-vos, mas não pequeis. Ou é mentira minha? Às vezes o cristão, ele engole o choro, ele engole situações, ele engole sentimentos, ele não consegue colocar para fora. Jesus foi humano, gente, vocês são humanos. Para sobreviver nesse mundo a gente tem que ser humano, não é só ser anjo. Então, consequentemente, em busca de um preenchimento do seu eu, aí chama como você quiser, porque eu estou aqui hoje para pregar a Bíblia, mas para preencher a tua alma, muitas vezes nós nos endividamos, entramos em crise no casamento, porque dívida gera crise no casamento. Você já viu um casal feliz endividado? Se você conhece, eu não conheço. É difícil, não é? Então, meu irmão, eu acredito que, agora eu quero começar a pregação. Tudo que tem acontecido nos últimos dias tem gerado um vazio dentro de nós. E eu quero pregar, eu quero falar sobre Cristo ser suficiente para nós. Amém? Porque em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo dentro de nós e fora, também na parte externa, Cristo ainda e sempre será suficiente. O homem sempre teve um vazio existencial, desde o momento que ele se separou no Éden
da presença e do relacionamento que ele tinha com Deus. Desde o momento do pecado original de Adão e Eva, o homem passou a ter esse vazio e essa busca frenética por aprovação, essa busca frenética. Daí você já começa a ver Esaú e Jacó, você começa a ver histórias onde o homem começa a correr atrás, Caim e Abel, a desgraça entra no mundo e nós ficamos errantes e fugitivos. Ainda bem que Jesus resolveu esse problema, mas até aí, então eu não tenho dúvida de que nesta noite, talvez Deus queira tratar o nosso vazio. Mas eu já aceitei Jesus, mas eu já tenho a presença, eu já sou um obreiro, eu já tenho 15 anos de evangelho. Mas não é por isso que você não pode cair nessa cilada. Então esse vazio que nos separa de Deus e que Cristo agora ele se fez a ponte, ele acabou. Teologicamente, espiritualmente ele acabou, mas nós estamos no mundo ainda. Estamos sujeitos a essa pressão do pecado. Então hoje o homem acumula coisas, pecados, sentimentos, autoafirmação e títulos. E não adianta falar que você não tem esse tipo de sentimento, senão você é um robô. Você tem desejos de acumular títulos, reconhecimentos, conquistas, admiração, autoafirmação, porque você tem sentimento. A diferença de um sentimento equilibrado para um extremo é que gera doença. Todo mundo tem ansiedade, mas se você tiver muita ansiedade, você tem uma crise de pânico. Ok? Todo mundo tem tristeza, mas se tiver muita tristeza, você tem uma depressão crônica. Então a diferença é o equilíbrio. E está difícil ficar equilibrado nos dias de hoje. Então, para preencher esse vazio, está difícil se equilibrar. Tem gente jogando 6 pratos para o ar e não está conseguindo. E todos nós sabemos que um dia eu tive um presbítero aqui que ele veio pregar no recreio. Ele falou sobre a síndrome do balde furado, que o balde a gente enche de água o balde, mas ele tem uns buraquinhos e aí a água escapa. A gente enche, a água escapa. Quer dizer, o balde nunca fica pleno, nunca fica preenchido. Então a gente vai, pega umas rolhas e começa a colocar. Mas Jesus falou que Jesus falou que não se põe vinho novo em odres velhos e que nem se coloca remendo de roupa velha em vestido novo. Então o que eu estou querendo pintar aqui? Que cenário que eu estou querendo pintar aqui? Que todos nós precisamos mais de Jesus para preencher esta suficiência. Então como que hoje eu vejo as pessoas preenchendo esse vazio? Gente de igreja, de fora de igreja, com tantas coisas carnais e naturais. E a gente vive colocando essa rolha nesse balde, para que a gente possa ter uma consciência um pouco mais limpa. E qual que é a conclusão que eu chego? Muitos de nós estamos ficando mais vazios e podemos nos esvaziar, mas não no sentido de humilhar-se, no sentido de se tornar vazio, de se tornar fútil, de ficar sem óleo, sem azeite, sem a presença, de começar a admirar mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Eu não estou falando de um esvaziamento como de Cristo, eu estou falando de ficar vazio, de ficar sem a visão dos céus. E isso pode nos levar até um certo grau de idolatria, porque quando você está vazio, não humilhado, não esvaziado no bom sentido, mas vazio da presença, você começa a buscar em outros lugares, em outras pessoas, uma fonte de prazer. E aí entra a idolatria. Você começa a buscar em outras pessoas uma fonte de resposta. Hoje, esse pastor vai falar comigo. Hoje, isso aqui vai me suprir. Hoje, eu vou conseguir
essa porção, você começa a buscar. Você está entendendo ou não? Então, você está dizendo, pastor, que eu não devo buscar nada, que eu não devo ouvir de ninguém, que eu não devo... Não. Você pode sim ter os seus sonhos realizados, você pode sim receber direção e revelação, você pode conquistar os seus bens. O problema é quando as aquisições, as satisfações e a idolatria, a dependência dos outros passam a tomar o lugar de Deus na sua vida. E aí as coisas se complicam, porque fica um rombo dentro de nós, que só Jesus pode preencher. Por isso que eu vim aqui nessa tarde, nessa noite, para que você não esqueça esta frase: Jesus, Ele é suficiente para nós. Tudo bem? Quando você for fazer suas economias, que você precisa guardar um dinheirinho, dá aquela vontade, aquele desejo, você fala assim: Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, meu irmão. Você tem que se alegrar com isso. Meu irmão, Jesus é suficiente. Claro, você tem que trabalhar, tem que pagar boleto, não vai cair da árvore o dinheiro, mas Jesus é suficiente para qualquer crise que você está passando. Eu quero que você repita comigo, declare assim: Jesus é suficiente. Mais uma vez, Jesus é suficiente. Mais uma vez, Jesus é suficiente. Amém? Isso não tira a tua responsabilidade. Isso só mostra o quão eficaz Ele é, para que você não caia nessa corrida dos ratos. Sabe o rato correndo assim, ó, naquele, como chama? Naquela roda. Ele está na corrida dos ratos. Então o apóstolo Paulo, ele percebeu isso. Quando ele declara na sua carta aos Filipenses a seguinte declaração. Coloca no telão Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 7. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 7. Filipenses 3,7 diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo Jesus. Pode ir. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Meu Deus, como é que um homem fala isso? Que ele está considerando tudo agora como perda, pela grandeza de um conhecimento de um Cristo revelado, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco. Você sabe o que é esterco, né? Não precisa dizer aqui. Ele considera as coisas que ele tinha, os seus títulos, a sua cultura, o seu conhecimento, o seu nome, porque ele tinha um nome forte no judaísmo, como esterco, para poder ganhar a Cristo. Pode ir. E ser encontrado nele, não tendo a minha vida própria, aliás, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Até aí, queridos, lendo essas palavras do apóstolo Paulo, nós percebemos que esse homem realmente, diga realmente, passou por uma transformação profunda e aprendeu a buscar a sua plenitude nele. Ele literalmente declara que ele não considera mais as coisas deste mundo como sua prioridade. Não tem problema você considerar as coisas desse mundo. Você não pode considerar as coisas desse mundo como sua prioridade. Esses dias eu estava orando e me veio esse versículo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu ia perguntar uma coisa, me veio uma outra resposta, eu falei, já entendi. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão lhe ser acrescentadas.
Ou seja, ele está dizendo que assim, te acalma aí que você está... Começa a buscar primeiro o reino, porque Jesus é suficiente, e as outras coisas vão lhe ser acrescentadas. Porque na hora do desespero, meu irmão, quando o vazio bate, a gente esquece até de orar. Quem concorda comigo? Porque tem que resolver. E a gente esquece até de orar. O irmão parou de tocar. Imagina, a gente esquece de orar. Então, literalmente, Paulo não considerava as coisas deste mundo como prioridade. Mas você pode considerar as coisas desse mundo, porque Deus vai, com certeza, nos agraciar. Então, vamos além. Paulo afirma que as coisas que ele almejou por tanto tempo em sua vida, para preencher o seu vazio interior, agora para ele são esterco. Fala assim, toma essa. Eu tomei já. Pá. Forte, né, gente? Um cara falar que as coisas que ele buscou para preencher o seu vazio, agora ele considera como esterco. Talvez uma palavra forte, né? Palavra pesada. Então, uma palavra que soa talvez assim como um desabafo. Ele desabafou ali. Se fosse uma terapia, né, Lili? Tá desabafando ali. E botou para fora. Olha, eu considero isso aqui. Quer saber? Eu considero tudo isso aqui como um esterco, para não falar outra palavra. Um desabafo. Demorou, meu irmão, para Paulo virar esse homem. Não pensa que é do dia para a noite. Mas ele descobriu que Cristo é suficiente. Vai demorar talvez, mas uma hora você vai cair na real. Você vai entender que tendo ou não tendo, aparecendo ou não aparecendo, Cristo é suficiente. Ganhando ou perdendo, na alegria ou na tristeza, como diz aqui o pastor fazendo casamento, na abundância ou na escassez, na saúde ou na doença, Cristo é suficiente. Demorou, mas eu compreendi que tudo neste mundo, na verdade ele está dizendo assim, olha, demorou, mas eu compreendi que tudo nesse mundo é nada, se eu não tiver a presença dele. Eu fico vendo aquelas pessoas que a pessoa pergunta assim, você quer 5 minutos com Jesus ou quer 3 milhões na sua conta? Ela fala, eu quero 3 milhões na minha conta. Eu falo, meu Deus, se eu tivesse 5 minutos com Jesus. Não tem milhões, bilhões, não tem nada que pague. Imagina você ter 5 minutos com Jesus, 5 minutos. 5 minutos. E gente, pasmem, a maioria das pessoas prefere o dinheiro. Essa é a realidade do nosso mundo. Não é só no Brasil, não. Então, queridos, eu quero que a gente saia daqui com o tanque cheio, sabendo que Jesus é suficiente. Então, se Cristo é suficiente para nós, essa plenitude vai preencher o vazio das nossas almas. Só que em contrapartida, nós precisamos prestar atenção aqui em alguns pontos. E eu quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 4, eu vou ser rápido, versículo 1. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Meu Deus, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, esse é o Jesus homem. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Você imagina, meio-dia. Jesus, cansado de uma viagem, se sentando à beira do poço. Jesus homem aí. Vamos lá. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, me dá um pouco desta água, me dá um pouco de água. Os seus discípulos já tinham ido à cidade comprar comida.
A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam com o samaritano, vocês sabem. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria, e dele você receberia, ou ele lhe daria água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Aonde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus é suficiente. E aí ela entra naquele debate onde que se deve adorar, em Jerusalém, no templo ou em Samaria, e Jesus fala: peraí, para tudo, isso é muito pequeno diante do que eu vim fazer, nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses adoradores, é esse tipo de gente que o meu Pai procura. Igreja, a gente sabe da desavença entre judeus e samaritanos, sabemos que Jesus pegou a rota mais longa, sabemos que tudo isso, essa travessia da Judeia até a Galileia tinha um propósito, ele para em Samaria, mas com Jesus ali, as coisas começam a acontecer. Ele vai a Sicar, se assenta perto da fonte de Jacó. A Bíblia diz que ele estava cansado devido à viagem, diz que era meio-dia, diz que a mulher suspeitava que algo aconteceria ali, por isso ficou tão apreensiva, questionando. Mas ela não deu tanto valor para aquele estrangeiro. Jesus simplesmente estava exausto, queria água natural, só que diante dela estava a fonte de água viva que poderia satisfazê-la por completo. Muitas vezes nós queremos tanto as coisas naturais e à nossa frente está aquele que nos satisfaz por completo de forma ilimitada. E nós não percebemos, mesmo durante a conversa, mesmo durante a peregrinação na igreja, na vida cristã, nós não percebemos que Ele é suficiente. Só quando tomamos um choque de realidade, só quando Jesus aponta para aquela mulher e fala assim: vai chamar o teu marido. Então, às vezes, nós precisamos tomar um choque de realidade, porque ela já estava no 5º marido, e aí ela vê que ele é profeta, para que a gente perceba que Jesus é suficiente na nossa história. E choque de realidade, meu irmão, todo mundo aqui já tomou. Choque é para te tirar do lugar e te despertar, e te fazer dependente completamente da presença dEle. Jesus é suficiente. Ela estava diante do único que poderia matar a sua sede definitivamente. E eu posso usar outras palavras, eu posso falar da mulher do fluxo de sangue, eu posso falar de N situações onde Jesus foi suficiente, pontual e resolveu o problema de uma vez por todas. Então, queridos, eu quero falar de alguns pontos para que a gente encontre saciedade, já que Ele é suficiente, plenitude em Cristo. Primeiro lugar, para eu ser pleno, eu preciso consumir mais as coisas do céu. Vou ser bem rápido agora. Mais as coisas do céu do que as coisas da terra. Amém? Se eu não consumir as coisas dos céus e consumir mais as coisas deste mundo, eu vou me sentir esfomeado. Quais são as coisas dos céus?
a palavra, a adoração, o louvor, a comunhão, o sentir aquela glória que não se troca por nada. Então, quanto mais eu sinto as coisas dos céus, mais eu fico distante da terra. Mas quanto mais eu me aproximo das coisas da terra, do pecado, da iniquidade, dos maus pensamentos, das porfias, das inimizades, mais eu me distancio da fonte de água viva, e mais vazio eu fico, mais perdido me encontro. Então, primeira coisa, meu irmão, busque mais as coisas de Deus do que as coisas dessa terra. Eu não estou falando para você não buscar as coisas dessa terra, porque até eu busco. A gente quer viajar, a gente quer ser feliz, a gente quer comer no coco bambu. E é bom, não é bom? Não tem problema não, né? Porque a Isiane vai me convidar, que ela já falou, não tem problema. Mas eu não posso esquecer que quando eu comer no coco bambu à noite eu já vou estar com fome. Mas se eu comer da palavra, Jesus é suficiente. Tá bom? Então não é para você não fazer uma coisa em detrimento da outra, é para você ter equilíbrio e entender que Jesus é suficiente. Você sabe que até pensamentos você precisa aprender a consumir. Tem pensamentos que eles tiram essa plenitude. Não é que eles tiram, ninguém tira nada, mas eles diminuem a tua fé. A Bíblia diz em Filipenses que a gente deve pensar na verdade, no que tem valor, no que vem do alto, no que tem boa fama, no que tem virtude. Porque a gente tem pensado muitas coisas que estão fazendo Jesus ficar pequeno em nós. Comece a pensar em coisas reais e verdadeiras, porque Jesus se tornará suficiente através da tua palavra. Não se consome só televisão, milkshake, é gostoso, é gostoso. Queria até tomar um milkshake hoje, mas não se consome só, se consome pensamento também. Entendeu? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, que é respeitável, que é justo, que é puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e o que também aprendeste, recebeste, ouviste. E nisso praticai, e o Deus de paz será convosco. Em segundo lugar, queridos, para a gente ser pleno de Jesus, para Jesus ser suficiente em tempos como o de hoje, nós precisamos... Aqui eu pus aqui, nós precisamos ser o balde, mas na verdade nós precisamos ser o vaso e ele o oleiro. Mas você também pode ser o balde, porque você vai estar todo furado. Você vai ter que aceitar que você é o balde, mas que o que ele vai fazer na sua vida, o processo que ele vai trabalhar em você, vai te tornar um vaso de honra. Trocando em miúdo, nós somos o barro, ele é o oleiro. Isso significa que para sermos transformados e plenos, nós necessitamos autorizar de uma certa forma. Claro que Deus não precisa da sua autorização, mas você precisa se abrir para Ele trabalhar em você. Amém? Se você não se abrir para Deus trabalhar em você, não tem conversa. Deus trabalha em corações que se abrem, que são corações de carne, não de pedra. Então, meu irmão, para você ter Jesus pleno em você, se abra para o processo que você está passando. Resumindo aqui, ninguém é pleno sem antes passar por um profundo processo de transformação. Paulo só foi pleno quando ele passou por um profundo processo de transformação. Pedro só foi pleno quando ele passou por um profundo processo de transformação. Os discípulos só foram plenos quando passaram por um profundo processo de transformação. Até Davi só foi pleno quando ele passou por um profundo processo de transformação, porque ele era adúltero, ele era assassino. Tem gente que não fala que Davi foi assassino, foi adúltero. Eu estou mentindo? Só conta que ele deu a espadada no Golias, jogou a pedrinha. Foi adúltero, foi assassino, foi mau caráter.
Então, meu irmão, você não vai conseguir viver esse Jesus pleno se você não passar por um profundo processo de transformação. Isso vai envolver talvez perdas, dores, intimidade crescente, novos pensamentos, novas amizades. Meu irmão, tem gente que está vendo que aquela amizade é tóxica, mas ele não se afasta. Não, mas Jesus mandou amar. Não, mas você tem que amar, mas tem gente que você vai ter que suportar. Suportai-vos em amor. Uma coisa é amar, né? Todo mundo ama, mas sair todo dia só para alguns. E suportar, tem que suportar. Tem que suportar, meu irmão. Então você vai ter que suportar algumas situações. Permita que Deus faça a tua vontade na sua vida. Amém? Vamos declarar: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. É duro, né? É duro, né? É a melhor. É a melhor, é a vontade de Deus. Está entendendo? Aí você vai ver Jesus pleno em você. Terceiro lugar, para a gente ser pleno, a gente tem que entender que Jesus procura sim verdadeiros adoradores. Jesus começa a revelar a vida daquela mulher vê que ele é profeta. Começa aquela discussão: meu pai adorar nesse monte, os outros pais adorar, para. A expressão que ela usa, e vós dizeis, ela terceiriza. Ela usa uma desculpa para os próprios fracassos da sua vida. E esse é um antigo padrão que está sendo usado nos tempos modernos. Terceirizar a culpa e as coisas. Vamos voltar para a Bíblia. Agora a questão mais não é aonde adorar, mas é sobre ser um verdadeiro adorador. Então Deus procura algo ou alguém, na verdade quando Ele procura, mas Ele tem que achar verdade nisso. Amém? Amém? Então Deus olha para a igreja e procura adoração genuína, que não é música, é um estilo de vida. Adoração, exaltação, a glória. Deus procura esses verdadeiros adoradores que vão ser plenos. E essa adoração começa a encher o nosso tanque, e a gente começa a viver de glória em glória. A nossa fé aumenta, a nossa disposição aumenta. Então quando você estiver se sentindo consumido pelas coisas desse mundo, quando você estiver se sentindo fragilizado, quando você estiver se sentindo com o tanque vazio, você vai lembrar dessa palavra: Jesus satisfaz. Eu vou correr para onde eu sei que eu preciso correr. Adore. A plenitude também diz respeito a uma adoração genuína que nos faz abandonar o nosso antigo estilo de vida. A Bíblia vai nos dizer o que nós precisamos quebrar aos pés de Jesus e deixar para que haja plenitude. Eu sei que o Cristo pleno, ressurreto, vivo, Ele vai ser desenhado, esculpido em você. Mas é necessário que você ame mais as coisas dos céus e um pouquinho menos as coisas da terra. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Algumas coisas vão ter que ser abandonadas, outras coisas vão ter que ser aprimoradas, mas a plenitude do Senhor virá sobre nós nesses últimos dias. Cristo é suficiente, igreja. A palavra de hoje é para que esse Cristo vivo seja formado em nós, e para que a gente não venha ser levado pelas coisas desse mundo. Ele tem uma mesa plena,
Ele tem fartura, Ele tem pão e Ele tem vinho. Então, querido, a plenitude está à nossa disposição. Jesus está nesse lugar. Jesus está em nós. E as pessoas estão deixando a presença do Rei. Eu quero que você, nessa noite, peça que Jesus preencha o teu interior. Eu quero que Jesus ocupe espaços de dúvida. Eu quero que Jesus ocupe espaços de medo. Eu quero que Jesus ocupe espaços que estão morrendo. Eu quero que Jesus preencha o teu vazio, que talvez, até de boa fé, você está buscando preencher em outros lugares. E o que não tem problema, eu só estou mudando a tua ótica. Quando Jesus for priorizado, as bênçãos te acompanham. Às vezes a gente acha que está perdendo tempo, orando um pouco de manhã. Tô atrasado para o trabalho, vou ler 3 capítulos da Bíblia, vou orar meia hora. A gente acaba terceirizando para a esposa, fazendo de qualquer jeito, mas você não está perdendo tempo. Você está se enchendo da plenitude de Cristo, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Queridos, para uma igreja vazia, um Cristo pleno. E é isso que eu quero para mim e para vocês. Jesus pleno, porque só Ele satisfaz. Qual é a sua dor? Qual é o seu buraco? Qual é o seu espaço vazio? Deixe Jesus entrar. Não relute mais. Busque a vontade do Pai. Eu sei que não é fácil pregar e viver, mas o Senhor nos capacita a ouvir a mensagem e praticar. Jesus é suficiente neste mês para você. Jesus é suficiente nesse semestre. Ele já se provou real, sendo suficiente este ano. Então, em espírito, em verdade, quando você levantar, adore-o de forma especial, porque essa plenitude há de nos acompanhar. Jesus tem falado conosco nesses dias, tem falado no monte, tem falado no templo, tem falado nas casas, tem falado dentro dos corações. Ele é suficiente. E se você tem Jesus e a sua plenitude, você tem tudo que o mundo não vende nos shoppings por aí. Não vou fazer propaganda de shopping. Mas pastor, hoje eu ia no shopping. Vá, compre, use, se alegre, mas não se esqueça, Jesus é suficiente. Jesus é a prioridade dos teus dias. Vá, se dê bem, cresça, seja pleno, viaje, mas Jesus, só Jesus, tem a fonte de água viva. O ser humano é assim, né? Ele tem uma motinha, ele troca por outra. Tem uma 120, troca por uma 300 troca por uma 600 troca por uma 1000, uma 1300. De repente ele já não vê mais prazer. Porque o prazer do homem acaba quando ele alcança o seu objetivo. Quando o ser humano alcança o seu objetivo, a fantasia termina. Agora filosofei, hein? Você já sentiu isso? Que quando você alcançou um determinado objetivo, parece que perde o valor. Pronto, perde o valor. Essa é a ilusão da vida. Tá? Não vou citar o autor, mas é a própria Bíblia, mas já outros homens, pensadores, psiquiatras, enfim, outros homens já chegaram a essa conclusão, só que não espiritualmente. É a psique, porque a nossa psique foi feita para ser plena do conhecimento de Deus. Amém?
Então não ache não que quando você resolver um problema, você vai ficar pleno. Você vai ver que aquilo, ó, legal. E aí? Ah, mas dinheiro ajuda, né, pastor? Dinheiro traz felicidade. Pode trazer algum tipo de felicidade, mas não traz plenitude. Amém? Então vamos sair daqui cheio de Jesus, cheio da presença, para na semana agora que vem nós o buscarmos em primeiro lugar. E não tem problema você desejar coisas que o mundo oferece, que vão lhe fazer bem, que vão lhe fazer feliz, que vão te agradar, que vão agradar o teu paladar, que vão agradar a tua casa, a tua família. Mas não se esqueça, Jesus é suficiente. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Dá-me de beber. Ah, mulher, se você soubesse para quem você está pedindo, em vez de você me pedir de beber, você receberia da minha água viva. É como se você falasse: Jesus, me dá algo, me dá um novo emprego, me dá mais um pouco. E ele falasse: ah, se você soubesse, você está pedindo tão pouco. Me peça a água da vida, que eu vou te preencher. Ah, Jesus, me dá um namorado, me dá um aumento. Ah, Jesus, me dá um violão novo. Ah, Jesus, me dá isso, me dá aquilo, me dá um negócio. Eu te dou, mas se você soubesse, isso é tão pequeno. Se você soubesse para quem você está pedindo, você me pediria água viva, e eu ia transbordar no teu interior. Vamos ficar de pé e adorar o Senhor. Amém? Vamos adorar em espírito e em verdade. Pastor, mas é tudo fácil assim como você pregou? Não, é bem difícil. Mas a palavra tem poder, né? Então vamos declarar.